Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, continuaremos os nossos estudos sobre o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Uma das passagens do Evangelho utilizadas por Allan Kardec neste estudo é a que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. É a parábola do credor incompassivo. Julgamos por bem fazer um estudo mais aprofundado e sistematizado desta parábola, devido à sua importância. Para isso, utilizaremos aquele formato que carinhosamente chamamos de miudinho, ou seja, é o estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Utilizaremos como base o livro Luz Imperecível, de nossos amigos do Grupo Espírita Emmanuel. Mateus nos conta a parábola da seguinte forma, abre aspas, por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Fecha aspas. Vamos fazer agora um estudo de cada um destes versículos, comentando as partes mais importantes para compreendermos todas as variáveis que envolvem o amar ao próximo como a si mesmo. Vamos ver aqui a questão do egoísmo, do qual já falamos em nosso programa anterior, com base nas questões de O Livro dos Espíritos. E vamos falar também da capacidade de perdoar, que todos nós possuímos, mas que ainda não utilizamos tanto quanto deveríamos. No versículo 23, Jesus diz: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Dividindo esse versículo, temos na primeira parte:
Por isso, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Ou, como consta em algumas passagens, o reino de Deus. É um local circunscrito? É um local geográfico? As respostas para estas perguntas se encontram no próprio Evangelho de Jesus. Vejamos, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, no versículo 20, Jesus explica que o reino de Deus não vem com aparência exterior, o que quer dizer que é algo íntimo, é algo interno a cada criatura. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo dos gentios ensina que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E por fim, no versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, ao se referir sobre os cuidados da vida material, os cuidados que devemos ter com a alimentação e com o vestuário, Jesus termina nos ensinando que devemos, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. Diante disso, podemos entender que o reino dos céus não é um local circunscrito e nem um local geográfico. O reino dos céus, ele que não vem com aparência exterior, que não é comida, que não é bebida, mas sim justiça e paz, alegria no Santo Espírito, podemos dizer que o reino dos céus é, enfim, um estado de alma, um estado de espírito, um estado de consciência. Como é que funciona isso? Quando estamos tranquilos, serenos, equilibrados, podemos dizer que nos encontramos no céu. Da mesma forma, quando estamos em desequilíbrio, quando estamos desarmonizados, é como se estivéssemos no inferno. Assim, céu e inferno, como estados de alma ou estados de espírito, podem alternar-se, mas não podem subsistir simultaneamente. Existem pessoas que vivem em condições materiais que muitos assinalariam como o verdadeiro céu, mas elas vivem em conflitos íntimos tão grandes, em tormentos internos imensos, que acabam vivendo diariamente em um verdadeiro inferno, mesmo diante de tanta beleza, de tantas coisas boas em sua vida material. Da mesma forma, existem pessoas que vivem em ambientes extremamente conturbados, complexos, mas que cultivam uma serenidade interior tamanha que, mesmo diante de todas as dificuldades que as circunstâncias da vida lhe impõem, elas vivem permanentemente num verdadeiro céu. É bom que se diga que as condições, as circunstâncias e mesmo as posições em que nos situamos e que até pouco tempo eram tidas como regiões infernais ou celestiais, hoje são compreendidas não como causa, mas sim como efeitos que exteriorizam ou refletem o reino que prepondera no interior de cada um de nós. Há até uma lenda indígena que diz que dentro de nós existem dois cães, um bom e um ruim. E esses cães estão constantemente em duelo, em combate um contra o outro. E o que vence essa luta é aquele que nós alimentamos mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que em nossa intimidade nós podemos tanto alimentar o céu ou o inferno. Podemos criar condições para que tanto um quanto o outro se desenvolvam
e permaneça durante muito tempo em nossa intimidade. Vai depender de nossas disposições íntimas, de nossa vontade, de nossa perseverança, cultivar em nós o reino dos céus ou vivermos constantemente em desequilíbrios nas chamadas regiões infernais de nós mesmos. Essa foi a primeira parte do versículo. Por isso, o reino dos céus. A segunda parte pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Bem, vamos então definir quem é esse rei. O rei nos dá a ideia de alguém que tem poder, que tem autoridade, é a majestade por excelência. Na parábola do credor incompassivo, o rei é Deus. Mas aqui precisamos fazer uma distinção. Temos, conforme o Livro dos Espíritos, Deus como sendo a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o nosso Pai, o nosso Criador, como Jesus nos ensinou no Evangelho. Na verdade, Deus, inteligência suprema, Ele não vai nos exigir uma prestação de contas. Não Deus, mas sim a nossa consciência, que é a representação da divindade em nós, se assim podemos dizer. De acordo com a questão 621 de O Livro dos Espíritos, é na nossa consciência que está registrada a lei de Deus. Ou seja, a nossa consciência é a representação do Pai, do Criador, em nossa intimidade. É o Deus no íntimo de cada criatura. Sendo a portadora das leis de Deus, constantemente a nossa consciência, simbolizada aqui na parábola por esse certo rei, nos exige uma prestação de contas. O que temos feito, qual tem sido o nosso posicionamento perante a vida, perante o próximo. Enfim, teremos que prestar contas de como temos negociado os nossos talentos na vida e do que temos feito de positivo. Da mesma forma que em um reino o seu dirigente pode, em função da sua vontade soberana, pedir contas aos seus cidadãos, Deus, do qual todos somos súditos, periodicamente nos chama a uma análise pessoal, através da avaliação que a nossa consciência nos impõe. São os lances de caráter individual ou coletivo a que todos estamos sujeitos na avaliação dos recursos de que somos credores ou devedores, com o objetivo de alcançarmos novos degraus na nossa caminhada evolutiva. Se os resultados são favoráveis, são positivos, experimentamos uma euforia, uma alegria muito grande, pois identificamos que estamos no caminho certo. Todavia, se esses resultados não são favoráveis, se eles são negativos, aparecem os conflitos, os problemas íntimos. Mas vejamos, quando nos conscientizamos da nossa condição de servos, procurando exercer os nossos deveres com responsabilidade, com dedicação, com zelo e com fidelidade, estaremos nos capacitando a integrar esse reino como filhos e como herdeiros. Portanto, meus amigos, vejam como a evolução é um processo maravilhoso. Enquanto nós cumprimos nossos deveres como servos, vamos nos capacitando para amanhã nos posicionarmos como filhos e herdeiros do Criador. Isto porque o servo, se ele recebe ordens e as cumpre,
Ressalte-se que o filho acolhe as instruções e as dinamiza a partir de si mesmo, na extensão das verdades do Pai Celestial a que se afeiçoa. É por isso que Paulo se expressa da seguinte forma em sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 7. Abre aspas. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Fecha aspas. E na sequência temos o versículo 24, que diz: E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos também dividir o versículo. Na primeira parte temos: E, começando a fazer contas. Sobre isso, podemos dizer que existem juízos muito mais vezes do que supomos. Que tipo de juízos ou de julgamentos? São juízos individuais, parciais, gerais ou totais. As perguntas que geralmente a consciência nos faz são do tipo: participando de uma reunião, de uma assembleia, como nos conduzimos? Em face da nossa família, como temos procedido? Ao término de uma existência física, o que fizemos? Sabendo do nosso grande número de reencarnações já vividas, como nos encontramos hoje? Qual o progresso que temos feito? Nesse processo, a consciência, representante de Deus em nossa intimidade, é o instrumento através do qual somos inquiridos quanto à aplicação dos talentos que nos foram confiados, na forma de informações, segurança, família, amigos, trabalho, saúde, tempo e etc. Será sempre um atestado de sabedoria, a aplicação e o aproveitamento, com discernimento e responsabilidade, de todas essas concessões, de todos esses recursos que nos chegam em nome da providência divina. Na segunda parte do versículo, temos lá: foi-lhe apresentado um. Bem, então temos a seguinte situação: o rei quis que os seus servos lhe prestassem contas, e foi-lhe apresentado um. Isto quer dizer que a prestação de contas, ao contrário do que alguns imaginam, ela não é coletiva, ela é individual e é apresentada pela própria vida, através das circunstâncias. Certa feita, um amigo espiritual nos disse que as circunstâncias da vida nada mais são do que a vontade de Deus, sempre em nosso benefício, sempre de forma a nos proporcionar condições de aprendizado. Nós não respondemos pelos erros alheios. Nesse processo da prestação de contas à nossa consciência, ou, se o quiserem, a Deus, é imperioso voltarmos-nos para nós mesmos, levantando nossos potenciais positivos para que sejam dinamizados e também identificar aqueles caracteres menos favoráveis que nos exigem um certo controle e vigilância para que não venham servir de instrumentos desagregadores do equilíbrio que já podemos usufruir. Na verdade, esta avaliação é um passo importantíssimo para o processo da reforma íntima, da renovação espiritual. Em que consiste isso? Consiste em avaliarmos a nossa intimidade, avaliar os nossos pensamentos, desejos, emoções, sentimentos em todas as circunstâncias da vida,
identificar aqueles pontos positivos dos quais já somos portadores e potencializá-los ao máximo, otimizá-los, dinamizá-los na vida. Por outro lado, é neste processo também que temos a condição de identificar os pontos negativos de nossa intimidade, que além de merecer um controle e uma vigilância, como falamos agora há pouco, merecem também de nós ações firmes para extirpá-los, para acabar com eles de uma vez. Aí é que vem a reforma íntima. E todo esse processo, embora algumas pessoas digam que não existe uma receita de bolo para tal, nós não concordamos. Existe sim uma receita de bolo que foi dada pelo Espírito Santo Agostinho a Allan Kardec na questão 919, letra A, de O Livro dos Espíritos. Deixamos aí esta referência para os nossos amigos que quiserem pesquisar e estudar um pouco mais sobre este importantíssimo assunto. Voltando aqui à questão da avaliação, na verdade, é bom ressaltar que tudo está bem se nós nos achamos em paz. Da mesma forma, tudo fica ruim se não tivermos essa paz em nossa intimidade. E essa paz, ela se estende e se fortalece pelo correto relacionamento que tivermos com Deus, com o próximo e conosco mesmos. Então temos até agora que o rei começou a fazer contas e foi-lhe apresentado um servo, onde destacamos que essa prestação de contas é individual. Na última parte do versículo, temos a informação que este servo lhe devia 10.000 talentos. Ora, meus irmãos, todos nós somos devedores da misericórdia divina. Disso não temos a menor dúvida. Devemos-lhe a vida, o tempo, as oportunidades. Só que, quase sempre, por não nos conduzirmos adequadamente na vida, tornamo-nos devedores maiores ainda. Contudo, não há o caso de falidos, de insolventes irreversíveis. Porque se durante muito tempo nós convivemos com a ideia do inferno eterno, o Evangelho de Jesus vem jogar por terra todo este conceito. Vamos aprender nesta parábola que o Pai sempre concede oportunidades de reparação aos seus filhos. Para Deus, nenhum de seus filhos está perdido. Todos, indistintamente, por maiores que sejam as suas dívidas, terão as suas condições de reparação. Porque se em Mateus aprendemos que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, temos também a consciência de que a bondade de Deus, por suas leis sábias, está sempre nos proporcionando meios de quitação pelo amor que nos concede. Esses 10.000 talentos era uma quantia extraordinariamente elevada. Só para que tenhamos uma ideia da importância, lembramos que no livro Antiguidades Judaicas, de Flávio Joséfo, os impostos imperiais pagos pela Judéia, Idumeia e Samaria chegavam a apenas 600 talentos. Os da Galileia e da Pérea chegavam a 200 talentos. Nesta parábola, ao mencionar um débito de 10.000 talentos, Jesus estava nos dando a entender que se tratava de um compromisso impossível de ser liquidado. Podemos dizer que, em várias situações, este é o tamanho de nossas dívidas perante o Criador. E ainda assim, Ele nos concede as oportunidades de quitá-la. Para fazermos uma comparação dos valores apontados nessa parábola, vamos converter ambos para o ciclo,
que era uma das moedas que circulavam na antiga Palestina. Nessa parte que estamos estudando, Jesus então nos apresenta este companheiro que tem uma dívida de 10.000 talentos. O talento era uma moeda utilizada no período greco-romano. Mais à frente na parábola é citado um outro companheiro que devia a este servo a quantia de 100 dinheiros, ou, como consta em algumas traduções, 100 denários. Vamos fazer a conversão destes valores para o ciclo, moeda que circulava na antiga Palestina, a fim de facilitar a comparação destas quantias e ajudar o nosso entendimento. Pois bem, um talento é o mesmo que 3.000 ciclos. 10.000 talentos é igual a 30 milhões de ciclos. Um denário valia 1/4 do ciclo. Era o salário de um dia de trabalho no campo. Então nós temos que o outro companheiro que devia a este 100 denários, fazendo a conversão para o ciclo, lhe devia 25 ciclos. Temos então a seguinte situação. Esse servo, objeto do nosso estudo até o momento, era devedor do rei de uma dívida de 30 milhões de ciclos. E, por outro lado, ele era credor de um outro companheiro da quantia de 25 ciclos. Em nossos próximos programas, veremos o desenrolar dessa parábola.